Olá, tudo bem? Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do módulo de Antiguidade do Extensivo 2021 do História com Baez. Eu sou o professor Eduardo Baez, o seu professor aqui da internet. Muito obrigado por você estar conosco aqui, estar comigo nesta jornada aí rumo à sua aprovação. E agora nós vamos falar sobre o mundo grego. No vídeo anterior, na aula anterior, nós falamos sobre Antiguidade Oriental. Começamos então agora a trilhar o caminho da Antiguidade Clássica. Mas antes da gente continuar, eu quero que você, gostaria melhor dizendo, que você que está chegando por aqui e ainda não faz parte desta grande família baeziana, que você se inscrevesse. Dá uma olhadinha aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber sempre vídeos novos, toda semana tem vídeo novo. Tem também o link aqui embaixo na descrição deste vídeo do grupo do Extensivo 2021. O formulário para que você possa se inscrever, você se inscreve ali e também você tem acesso ao grupo de WhatsApp do Extensivo 2021, onde você consegue interagir comigo um pouco mais facilmente do que apenas aqui pelo YouTube. Tudo bem? Compartilhe o vídeo, avisa todo mundo, vamos viralizar esse negócio aqui. E se você quiser e puder, né, ajudar a manter este canal, que é de graça, mas se você quiser ajudar a manter, é só você mandar um pix para edubaez@gmail.com. Qualquer valor ajuda a manter o canal, é sempre bom porque a gente tem uma série de gastos e tudo mais, mas o canal é sempre gratuito. Se você quiser e puder, agradeço. Se não, agradeço a sua audiência. Estamos juntos, vamos caminhar juntos aqui rumo à sua aprovação. E você também pode acessar as várias playlists disponíveis também aqui no canal, de aulas anteriores, de cursos anteriores, está tudo aí disponível para você, tá bom? Muito bem, vamos falar então de mundo grego. Olha primeiro para esse mapa que eu montei para você com todo amor, carinho e dedicação. Veja só, o que nós temos aqui é o mundo antigo, é o mundo mediterrâneo. Não coloquei aqui ainda, na próxima aula eu vou colocar, não coloquei aqui ainda o domínio romano. Aqui o que nós temos? O que está em verde nesta área é o que nós chamamos de mundo grego. Mundo grego. E já vou direto para a definição. É uma unidade cultural e linguística na bacia do Mediterrâneo. Bacia do Mediterrâneo, unidade cultural e linguística. Aqui que isso significa onde você está vendo verde, tá? Essa parte mais escura, se você não está vendo verde, por algum motivo, eu sinto muito, mas é verde, tá? Onde você está vendo o verde aqui, essa parte marcada aqui de cima, é o mundo grego. Aqui se fala grego, tem cultura grega, porém, você tem um negócio interessante, você tem uma autonomia das cidades-estado. Várias cidades-estados aqui são autônomas entre si. Então isso aqui não é um império, e sim uma grande área que tem identidade cultural e linguística em comum. Perfeito? Aqui, em laranja, você tem a área da Antiguidade Oriental do modo de produção asiático que nós vimos na aula passada. Então nós estávamos aqui, agora nós vamos para cá, para o Ocidente. E este mundo grego, nós vamos marcar o início lá em cima para você. Nós temos aí o século 20 a.C., mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E o que eu tenho ali? Eu tenho o processo de povoamento da Península Balcânica. Onde fica a Península Balcânica? A Península Balcânica é esta área aqui inicial. É aqui que se concentra tudo. Tudo que acontece aqui irradia para o restante do mundo grego. Perfeito? O centro de tudo é a Península Balcânica. Ela foi povoada no século 20 a.C. pelos aqueus, jônios e eólios. No século 12 a.C., você tem uma grande invasão aqui na região por outros povos, os dórios, que fazem com que um grande número de povos que já estavam por aqui também se espalhem. Eles vão aqui para a Ásia Menor.
Nesse processo de ir para a Ásia Menor, vão ocupando todas essas ilhas do Mar Egeu, que é o outro nome que a gente dá para o Mediterrâneo nessa área. E nesse processo, que é chamado de diáspora, ok? Diáspora, os gregos vão ocupando a região do que nós chamamos de Ásia Menor. Vão ocupar a Ásia Menor. Perfeito? E ao ocupar a Ásia Menor, é a atual Turquia que vai ser ocupada. Pois bem, temos a definição e o momento do povoamento. Vamos até o século II a.C. E no século II a.C., o que nós temos? No século II a.C., nós temos a invasão efetiva e o domínio macedônico na região. E com a invasão e o domínio macedônico, acaba a autonomia das cidades-estado, acaba essa autonomia, e a região toda vai ficar sob controle desse império chamado Império Macedônico. Ok? Então esse é o nosso recorte. Voltamos muito no tempo. Vamos voltar aí para o século XX a.C., quando começa esse processo de povoamento, como eu já falei, nos chamados tempos homéricos, que nós vamos dividir em dois momentos. Do século XX ao século XII a.C., quando acontece o povoamento, quando a população do litoral se mistura com a população da ilha de Creta, a chamada civilização creto-micênica, esse período ele é chamado de período pré-homérico, também chamado de pré-história da Grécia pela ausência de registros escritos. O que nós teremos nesse período aqui muito forte neste período pré-homérico, é a grande ocorrência, veja só, é a grande ocorrência para registrar o tempo das lendas e dos mitos. Por exemplo, o mito do Minotauro é deste momento aqui. Perfeito? Que conta esse processo todo da mistura desses povos todos. Ocorre a primeira diáspora, quando você tem a invasão dos dórios na região, e aí com a primeira diáspora, que é por volta do século XII, começa o segundo período dos tempos homéricos, que é o período simplesmente chamado de homérico, ok? Onde você tem os primeiros registros escritos. Os primeiros registros escritos. Perfeito? Período homérico com os primeiros registros escritos, com as polis começando a se formar. Antes eram comunidades isoladas, agora estão formando as primeiras comunidades. E isso é retratado em duas obras atribuídas a Homero, a Ilíada e a Odisseia, a grande e longa guerra dos gregos contra os troianos na Ásia Menor. A Ásia Menor era chamada de Ilios, por isso Ilíada, e a Odisseia, que é a grande aventura do herói Ulisses de retorno ao reino de Ítaca. Então, a Ilíada e a Odisseia são o quê? São narrativas poéticas heróicas. O nome disso aqui é epopeia, contando a história, as jornadas de heróis da antiguidade, dos tempos heróicos. É a escrita dos mitos. Chegamos ao período arcaico, ou tempos arcaicos, a partir do século VIII. Aqui as cidades já estão formadas, elas começam a se expandir, começam a buscar novas áreas, precisam de atividade agrícola para sustentar o seu consumo e passam então a buscar outras áreas fora da Ásia Menor, em agora direção ao Mediterrâneo Ocidental. É o momento da segunda diáspora. E esta segunda diáspora, principalmente na Itália, na Ibéria, e no norte da África, como você está vendo aqui no mapa. Itália, Ibéria, norte da África,
né, a presença de gregos ali montando colônias agrícolas para abastecer as áreas da Península Balcânica, mas essas colônias mantêm a sua autonomia política também, são parceiros econômicos. É nesse período aqui, que nós vamos destacar as duas principais e conhecidas polis. Uma localizada bem aqui no interior e outra localizada bem aqui no litoral. Aqui no interior está a cidade de Esparta. E aqui no litoral está a cidade de Atenas. Então vamos lá. Esparta, características espartanas. A primeira característica é uma cidade de interior. Isto vai fazer toda a diferença. É uma cidade interior, é uma cidade xenófoba, não gosta muito do estrangeiro, é uma cidade militar, caracterizada pela misoginia, e pela eugenia. Misoginia, aversão a mulheres. Eugenia, a seleção de bebês de acordo com o padrão estabelecido pela cidade, que é um grande quartel na realidade. Esparta surge dos dórios, tem uma origem dórica, e fechada no interior, caracterizada por ser uma cidade oligárquica e militarizada. Atenas está no litoral. Atenas é uma cidade litorânea e é um dos principais portos da antiguidade. Não pode ser xenófoba, não vai dar certo, porque senão não vai prosperar. Então ela é cosmopolita, é o contrário de xenófoba. Ela é cosmopolita, ela é aberta à cultura estrangeira. Nós temos também como característica ser uma cidade civil, ok? Ser uma cidade civil que evoluiu para um modelo democrático, para a democracia escravista, vale dizer, porém a democracia no mundo antigo. Características de Atenas e Esparta para você lembrar sempre na prova. Por fim não, nós estamos falando de período clássico agora, do século VI ao século IV, é o momento áureo da cultura grega, sobretudo em Atenas. A cultura grega que vive o seu momento áureo na filosofia, na política, nas artes. E em Atenas nós vamos chamar este século V de século de ouro ou século de Péricles. Quem é Péricles? Péricles é o principal legislador ateniense do período. Péricles é esse, acho que vai caber aqui. Acho que cabe, deixa eu ver. Péricles, coube, que maravilha. Péricles é o principal legislador da época. E nesse século V também, Atenas vai viver duas faces de uma mesma moeda. Internamente, a democracia se desenvolve. Externamente, Atenas começa a praticar o imperialismo, a querer montar, aliás, a querer desenvolver um império na região domínio no mundo grego. Esse imperialismo ganhou muita força quando o mundo grego foi atacado por um império que surgiu aqui na Ásia, o Império Persa. O Império Persa ele avançou sobre a região da Ásia Menor e da Ásia Menor, conquistando esta área que era uma área grega, avançou em direção à Península Balcânica. Nós temos então 50 anos de guerras aqui, chamado de guerras médicas. Por que guerras médicas? Porque o Império Persa era conhecido como Império Medo-Persa, por isso guerras médicas. Então, de um lado, você tem os persas e de outro lado, você vai encontrar as polis gregas que se uniram para combater o invasor, sob a liderança de Atenas, porque Atenas está na ponta de lança aí do negócio.
As polis gregas formaram então uma liga, a Liga de Delos, uma liga de cidades lideradas por Atenas para combater os persas. Encurtando a história, os gregos venceram os persas depois de 50 anos de guerra, e Atenas despontou como uma cidade extremamente influente e poderosa militarmente, mais que a própria cidade de Esparta. A cidade de Esparta não aceitou o domínio ateniense e formou uma liga de cidades chamada Liga do Peloponeso para se opor ao imperialismo ateniense. E esta Liga do Peloponeso, se opondo ao imperialismo ateniense da Liga de Delos, fez com que estourasse uma nova guerra, dessa vez interna, entre os gregos. De um lado, você terá Esparta liderando a Liga do Peloponeso. Do outro lado, você terá Atenas liderando a Liga de Delos. A guerra entre as duas cidades, Atenas e Esparta, enfraqueceu as defesas do mundo grego. E aí acontece o que, meu amigo? Veja aqui no mapa comigo. Olha só. Aqui em cima, nesta área aqui que eu estou destacando para você em roxo, não é azul, é roxo, tá? Nesta área aqui, ó, toda pontilhada, para eu deixar bonitinho, no mesmo padrão que está o resto do mapa, ó. Essa região aqui viu surgir um império que vai dominar toda a região. Que império é esse? Quem é essa turma? Vou colocar aqui do lado, ó. Essa turma que eu marquei para você aqui em roxo, vou marcar aqui a nossa legenda, tá vendo? Ali estão quem? Ali estão os macedônicos. A Macedônia na região. Olha só. Macedônia. Ok? E os macedônicos, se aproveitando da guerra entre as cidades e Estado, invadiram a Península Balcânica e conquistaram tudo isso de uma vez só. Quem invadiu? Quem invadiu foi um sujeito chamado Filipe Magno e depois o seu filho Alexandre Magno. Alexandre Magno passa a dominar o mundo grego. Alexandre Magno, ele foi educado na cultura grega por Aristóteles e manteve o padrão das cidades gregas e fez questão de misturar a cultura grega com a cultura do Oriente. Essa fusão da cultura grega com a cultura do Oriente tem um nome. Isto é chamado de helenismo. É a base da cultura ocidental. Helenismo. Está aqui, ó. É o helenismo. Então, o que aconteceu aqui? Veja só. Você tem aqui a cultura dos gregos. Ok? Olha os gregos ali. A cultura dos gregos. Que se junta com a cultura oriental, principalmente do Oriente Médio, principalmente da Mesopotâmia, da Pérsia, de toda aquela região ali dos egípcios, né? E você tem então esta fusão aqui, é esta fusão que dá origem ao helenismo. Perfeito? É isso que determina aí o mundo grego. Então você tem aqui um panorama geral de todo o mundo grego e das suas principais características. O que você não pode esquecer aqui? Você não pode esquecer, além da questão de tudo que está aqui, né, a construção da identidade do que é ser um cidadão na Grécia Antiga. Para o cara ser um cidadão, sobretudo em Atenas, e exercer a democracia, ele precisa ser maior de 21 anos de idade, ser homem, ser filho de pai e mãe atenienses, se for em Atenas, se for em outra cidade, na outra cidade. Ele precisa ser proprietário de terras. Então, apesar da democracia incluir muita gente, muitos homens, mulheres não participavam, ela era excludente também nesse sentido. Mas era a primeira forma de democracia que nós temos. Isso aparece bastante o funcionamento da democracia. Certo, pessoal? É isso aqui. Grécia para você, panorama geral. A gente volta no próximo vídeo falando de Roma. Eu sou Eduardo Baez. Este é o seu canal História com Baez, extensivo 2021.
adiciona aí o sininho, se inscreve, participa do grupo do WhatsApp, tá tudo aí para você, de graça, fundamental, e vamos para cima da sua vaga, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau, vou sair de lado para aquele famoso print maroto e me despeço. Um grande abraço, tchau!